Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Um vídeo muito especial que vai ser a parte 2 desse vídeo aqui, que é o vídeo onde eu expliquei como eu estou usando o ChatGPT para me ajudar a controlar as minhas finanças. E a ideia de hoje, como alguns de vocês pediram, é trazer uma parte 2, onde eu vou mostrar o passo a passo de como configurar a sua conversa ali no ChatGPT para você usar dessa maneira também. E para mostrar isso para vocês, a gente vai passar por três conceitos muito simples, mas muito importantes, que vão abrir a tua cabeça aí não só para esse uso, que é o uso financeiro, mas para outras atividades aí da tua vida pessoal e profissional. Então, bora lá? Bora lá então, galera. Separei aqui um slide simples, mas que com certeza vai ser muito valioso para a gente ter a fundação para o que a gente vai ver no slide seguinte. Pilares para usar o GPT como assistente financeiro. E aqui, gente, não é só assistente financeiro. Eu tenho certeza que quando vocês entenderem essas três coisas, vocês vão começar a ter ideias de como vocês podem usar isso para diversas outras coisas no dia a dia pessoal ou profissional de vocês. O primeiro item aqui, um chat, um objetivo. Simples, pessoal. Vocês podem usar cada chat com um enfoque específico. Não precisamos ficar usando o mesmo chat para falar de vários assuntos. Isso é importante porque quando a gente tem um objetivo em um chat, a gente centraliza e está dizendo para o chat GPT assim, ó, aqui nesse quadradinho, nesse chat, a gente vai tratar desse assunto. Então toda a interação ela já fica focada e o contexto daquela conversa já vai direcionar para temas, para análises, para insights daquele assunto. Então, um chat, um objetivo. No nosso caso aqui, o objetivo é fazer o acompanhamento financeiro no nosso dia a dia. O segundo ponto é histórico e memória. O que isso aqui quer dizer na prática? Sempre que eu usar um chat com um objetivo, todo o histórico de conversa daquele chat, ele vai ser levado em consideração para que eu tenha as minhas próximas interações. Ou seja, ele vai lembrar do que eu falei e vai levar em consideração ao gerar as respostas que ele vai fazer para mim adiante. Na prática, isso é muito importante porque garante que o que a gente estiver registrando, e trazendo aqui para o nosso exemplo, os gastos que eu estiver registrando, eles vão ficar acumulados ali e depois de uma semana, de um mês, a ferramenta vai poder gerar para a gente relatórios, que é o que a gente quer também e a gente vai ver na prática. Galera, ainda sobre o item 2, histórico e memória. A gente tem o histórico da conversa, mas é importante vocês já saberem também que o ChatGPT tem esse recurso chamado memória, que é diferente. A memória, ela vai dar a habilidade para a ferramenta de entender e ter uma base de dados de assuntos, temas, coisas que você está fazendo entre diferentes conversas, entre diferentes chats. E isso é muito interessante, porque às vezes eu vou começar um chat novo para falar de um projeto meu, mas ele sabe que em outro projeto meu, em outra conversa, eu estou falando sobre outra coisa, e isso em algum momento pode fazer sentido. Então, ele tem esse recurso, é importante vocês saberem que se chama daí memória, e é diferente do histórico da conversa. Ambos são levados em consideração quando a gente gera uma nova pergunta. O histórico focado na conversa e a memória com essa visão mais 360 graus. Então, time, agora que a gente entendeu esses três conceitos tão importantes, a gente vai colocar eles na prática. E qual que é a forma de colocar coisas na prática com o ChatGPT? É simples. Alguns chamam de prompt, outros chamam de comando, alguns chamam de pedir. A gente vai literalmente falar para o ChatGPT o que a gente quer, mas a gente não vai falar de qualquer jeito. A gente vai falar usando esses conceitos que a gente acabou de aprender no slide anterior. Então, bora lá para minha tela que agora a gente vai ver na prática como pedir para o ChatGPT usando a nossa técnica para que ele seja o nosso assistente pessoal financeiro. E aqui estamos com a tela do ChatGPT, exatamente o prompt, o pedido, a mensagem que eu mandei no início de uma nova conversa. A gente vai ler juntos e depois a gente vai identificar os três conceitos que a gente aprendeu aqui nessa mensagem. Bora lá então. Chat, essa conversa vai servir como nosso controle financeiro. Eu vou aqui te mandar um áudio dizendo quanto gastei, onde foi e como fiz esse pagamento, se foi no Pix ou no cartão. Eu quero que você registre todos esses gastos. Me lembre todo dia às 8 da noite de registrar, caso eu tenha esquecido. E todo domingo me mande um relatório da semana, dividindo os gastos por categoria e fazendo uma análise se eu gastei demais em alguma categoria. E também, no último dia do mês, me mande esse relatório automaticamente para que eu possa entender como foram os meus gastos. Beleza. Vocês vão ver aqui que, como eu mandei esse prompt por voz, ele está meio falado aqui, não está muito escrito corretamente, mas o que importa é a mensagem que a gente está passando. Vamos lá. Um chat, um objetivo. Vejam que a minha primeira instrução foi: chat, essa conversa aqui vai servir como nosso controle financeiro. Então, quando for controle financeiro, a gente está falando desta conversa aqui. Eu vou te mandar um áudio dizendo quanto eu gastei, aonde foi, se foi no cartão, se foi no Pix, e eu quero que você registre. Então,
quando eu estou falando que eu quero que você registre, eu estou falando, ó, eu quero que você use o seu histórico, eu quero que você grave e leve em consideração isso que eu estou falando como um histórico de gastos. Então, o nosso segundo conceito está aqui. Me lembre todo dia, 8 da noite, de registrar esses gastos, caso eu tenha esquecido. Aqui a gente já está no terceiro conceito que a gente aprendeu. Me lembre de registrar esses gastos. Aqui eu estou dizendo para o chat me mandar uma notificação. Ó, registre seus gastos, porque realmente eu posso esquecer. E isso é muito interessante porque é uma forma de ter tarefas agendadas, ele me lembrar de algo. Mas logo depois aqui, a gente vai ver que todo domingo me mande um relatório da semana, dividindo os meus gastos por categoria e fazendo uma análise. Então, é uma tarefa agendada também, mas nesse caso aqui eu não estou pedindo só para ele me lembrar, eu estou pedindo para ele me mandar um relatório. Então, ele vai trabalhar e vai me enviar. Ou seja, nesse prompt simples que eu falei, mas usando técnicas, usando conceitos, a gente consegue pedir algo estruturado que vai nos dar aí um resultado de longo prazo e vai ficar aí nos lembrando, nos mandando relatório e fazendo com que as nossas finanças fiquem muito mais simples. E a partir daí, é com você, meu amigo. Aí não tem mais desculpa. É mandar um áudio na conversa, falar quanto gastou, aonde foi e fazer com que isso seja parte da tua rotina para melhorar o teu controle financeiro. Eu vou falar para vocês uma coisa. Essa solução aqui tem empresa que criou um produto e está vendendo para pessoas controlarem com IA. Dessa maneira aqui, vocês vão ter isso de graça e vocês vão ter isso muito mais simples, bem tranquilo de fazer. E além disso, vocês agora têm o conhecimento desses conceitos que com certeza vai ajudar vocês com outras ideias de como vocês podem usar IA no dia a dia de vocês. Então, comentem aqui se deu certo para vocês. Comentem se vocês tiverem alguma ideia ou se vocês já conheciam esses conceitos de um chat com objetivo, de histórico memória e de tarefas agendadas. E se vocês gostaram, manda para aquele amigo, para aquela amiga, para aquela tia, para aquele tio que tem problema em guardar o dinheiro ou de saber quanto gastou, ou aquela pessoa que tem medo de abrir o aplicativo do banco, porque é um jeito simples, é um jeito prático. E no final do dia, nesse canal aqui, o foco é fazer com que a IA realmente te ajude. Te ajude a tu ter mais tempo, se organizar melhor, conseguir fazer analisar melhor os teus números no trabalho, na vida pessoal. E é isso que a gente vai trazer aqui. Então, se você gostou, se de alguma maneira esse conteúdo fez sentido, siga aqui o nosso canal, se inscreva, deixa o like, manda pra galera. A gente sempre vai trazer conteúdos desse tipo, mão na massa, mas com fundamento para vocês aprenderem e poderem ser pessoas cada vez mais capacitadas para usar essa tecnologia incrível que é a inteligência artificial generativa de maneira consciente e correta. Muito obrigado por chegarem até aqui e até a próxima, pessoal!